Seja bem-vindo ao 10 Minutos com Ari Bruno Lorandi. Se você acompanha o nosso programa e ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, basta clicar no botão. E para não perder as novidades, ative o sininho. Obrigado. Vamos começar a edição falando sobre o preço dos móveis. Eles tiveram uma forte alta no varejo, principalmente no Nordeste. O primeiro trimestre de 2026 trouxe um sinal bem claro. O preço dos móveis ganhou força mês após mês no Brasil. Em janeiro, o IPCA veio mais comportado, com 0,3%. Em fevereiro, já acelera para 0,7%, em março fecha em 0,8%, consolidando esse movimento de alta. No acumulado, o país chega a quase 2% no trimestre, mais precisamente 1,9%. E o ponto mais importante não é só o número, é a trajetória. O dado mensal mostra a velocidade, mas é o acumulado que revela o tamanho do aumento. E aí, o Nordeste dispara na frente. A região aparece com as maiores altas, com destaque para Salvador, que lidera com 2,4%, seguida de Fortaleza com 2,3%, enquanto São Paulo também fica acima da média nacional, passando dos 2%. Por outro lado, o Sul mostra um comportamento mais contido. Curitiba, por exemplo, registra 1,4% no trimestre, bem abaixo das demais regiões. No fim das contas, a alta verificada no trimestre é um paradoxo. De um lado, as vendas de imóveis no comércio em queda livre entre janeiro e fevereiro, e de outro, os preços subindo no varejo. Vamos falar agora sobre o comportamento das vendas. Nos primeiros meses do ano, o varejo de imóveis acelerou a queda e o resultado acende um alerta na indústria. O início de 2026 trouxe um sinal preocupante para o varejo de imóveis. E o movimento é claro, a queda está ganhando força. Em janeiro, o setor já vinha no negativo, com a receita praticamente estável, em leve queda de 0,1%, e o volume recuando 2,7%. Mas é em fevereiro que o cenário muda de patamar. A receita despenca para menos 6,2% e o volume cai ainda mais, chegando a menos 8,3%. Os 2 meses acumulam menos 3% na receita e menos 5,4% no volume. Ou seja, não é apenas uma desaceleração, é uma perda de tração mais intensa, especialmente no volume, que mostra o consumidor comprando menos. E é esse o ponto-chave. Quando o volume cai mais que a receita, indica que o mercado está sendo sustentado por preço, não por demanda real. E isso não é bom. E para completar a tempestade perfeita, a confiança dos empresários moveleiros despenca em 2026. A confiança já não era alta no ano passado, mas piorou claramente em 2026. No setor de imóveis, o índice cai de 47 pontos em março de 2025 para 45,9 em fevereiro e despenca para 42 em março, segundo a pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria. Ou seja, número bem abaixo da linha de confiança, que é de 50 pontos. No geral, o movimento é amplo,
23 dos 29 setores industriais estão sem confiança em março, o pior nível desde janeiro do ano passado. O que chama a atenção aqui não é só o nível baixo, é a velocidade da queda. O primeiro trimestre de 2026 consolida um ambiente mais pessimista. Imóveis aparecem entre os setores mais pressionados da indústria. Vamos à mensagem do nosso patrocinador, Colchões Castor. E na volta tenho cá entre nós com uma pergunta incômoda. E se nunca mais voltarmos a ser como éramos? Oi, olha, eu quero falar com vocês sobre uma noite de sono deliciosa. Gente, são mais de 60 anos de tradição e a Castor é conhecida por qualidade e inovação e ainda é a marca mais premiada do setor no Brasil. A melhor tecnologia e qualidade que garante não só a durabilidade do colchão, mas o conforto que a gente merece, né? Escolher Castor também significa cuidar do nosso planeta, porque a Castor investe em logística reversa de embalagem. Oh meu Deus, que frase chique! Mas isso não garante só o conforto de cada produto, não. Mas também quer dizer que ele é ecologicamente correto. Não é muito legal isso? Por isso que se você está procurando por qualidade, conforto, tecnologia e responsabilidade ambiental, pode escolher Castor. Um sonho de colchão. Um sonho de colchão. Um sonho de colchão. Giovana, a gente vai gravar. Giovana? Giovana? Gente, eu acho que ela dormiu. Giovana, eu vou dar o jantar. Produção, atenção, vamos dar o jantar para a equipe. Cheio de fome. Pode cortar? Tem uma frase que apareceu recentemente em um debate internacional sobre a indústria moveleira que não sai da minha cabeça. E se nunca mais voltarmos a ser como éramos? A pergunta surgiu em meio a um cenário que todos nós conhecemos muito bem. Pandemia, rupturas na cadeia de suprimentos, inflação de matérias-primas, tensões geopolíticas, tarifas comerciais e mudanças no comportamento do consumidor. Em resumo, uma sequência de choques que colocou a indústria mundial em um estado quase permanente de adaptação. Mas o que me chama a atenção não é apenas a pergunta, é o que ela revela sobre a forma como muitas empresas ainda pensam o futuro. Durante muito tempo, parte da indústria moveleira operou com uma expectativa silenciosa de que, depois de cada crise, o mercado voltaria a ser como era antes. Como se existisse um ponto de estabilidade para o qual tudo inevitavelmente retornaria. E assim se pensou durante a pandemia, por exemplo. Só que talvez esse ponto nunca tenha existido. A própria história da indústria mostra isso. O consumo de imóveis sempre foi cíclico, influenciado por fatores como renda, crédito, atividade imobiliária e mudanças de estilo de vida. E agora, esses ciclos estão acontecendo em um ambiente muito mais complexo. A questão é, como o empresário moveleiro brasileiro está olhando para isso? Porque quando a gente observa o setor, ainda existe uma tendência muito forte de reagir aos problemas apenas quando eles aparecem. O aumento do custo da espuma, a queda na demanda, a pressão do varejo por preço, a concorrência internacional. Mas poucas empresas discutem com profundidade temas estruturais, governança, eficiência operacional, escala, controle de custos e estratégia industrial. E não se trata apenas de crescer, trata-se de ser resiliente. Alguns conseguiram atravessar esses últimos anos turbulentos justamente porque tinham 3 pilares muito claros: eficiência,
integração produtiva e disciplina operacional. Quando o ambiente muda, eles conseguem ajustar rapidamente o rumo. Já empresas que operam sem essa base estrutural acabam ficando mais expostas às oscilações do mercado. E no Brasil existe ainda um agravante. Muitas empresas são familiares, cresceram muito pela força empreendedora de seus fundadores, mas nem sempre passaram por uma evolução equivalente em gestão, governança e planejamento estratégico. Então a pergunta: e se nunca mais voltarmos a ser como éramos? Essa pergunta talvez devesse ser interpretada de outra forma. Talvez a pergunta correta seja: e se o normal daqui para frente for exatamente isso que está aí? Um mercado em constante mudança. Se for assim, a vantagem competitiva não estará em esperar a estabilidade voltar, estará em construir empresas capazes de operar dentro da instabilidade. No final das contas, a indústria moveleira continua tendo a mesma base sólida. As pessoas continuam morando em casas, formando famílias, mudando de vida e transformando seus espaços. Cá entre nós, a questão é que a forma de competir nesse mercado está mudando. A minha empresa está preparada para o próximo ciclo ou ainda está tentando voltar para o ciclo que já acabou? Dez minutos com Ari Bruno Lorandi termina aqui. Obrigado a você que está sempre conosco. E até a próxima semana. Até lá!